Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h07. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa, integradas com a informação e a opinião no seu rádio. Vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Hoje, quarta-feira, já meio da semana aí, e a gente já tá com todas as lives aqui abertas no Facebook do RIC Mais PR. Muito bem, você pode nos acompanhar e participar pelo Face e também pelo WhatsApp 41 98504 5092 98504 5092. Marcos Souza, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Vamos falar de previsão do tempo. RIC Mais Notícias. Tempo. Nem parece Curitiba, um dia lindo, céu azul, sol brilhando. Teremos uma quarta-feira desse jeito, Mark? Mais ou menos, viu, Daniel? Quarta-feira com previsão de tempo muito variável entre as regiões paranaenses. A nebulosidade fica variável e a possibilidade de chuvas é baixa. Como o sol aparece à tarde, o tempo fica quente em todas as regiões do Paraná, mas não estão descartadas as chuvas, portanto, a nuvem eterna de Curitiba pode aparecer aí durante o dia e chover. Curitiba tem agora 18 graus, máxima de 28 hoje na capital dos paranaenses. Ponta Grossa também tem 18 graus, máxima de 29 nos Campos Gerais, assim como Cascavel, que tem 18 graus agora e hoje a máxima prevista pelo CIMEPAR é de 29 no oeste paranaense. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a Londrina. O terminal José Richa está aberto e também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou ontem o recurso no Tribunal Regional Federal a que tem direito. São os embargos de declaração contra a condenação do Lula no caso do triplex do Guarujá. O que acontece agora, Mark? Olha só, Deninha. Os advogados de Lula pediram esclarecimentos de 59 pontos da decisão que condenou o ex-presidente a 12 anos de prisão por receber mais de 3,5 milhões de reais em propina da construtora OAS por meio da reserva e reforma do triplex lá do Guarujá. Em 175 páginas dos chamados embargos de declaração, a defesa pede a absolvição de Lula. Mas, apesar do pedido, o recurso não permite reverter a condenação. O julgamento dos embargos costuma ser rápido, mas os desembargadores não têm prazo para decidir. Agora, então, o relator do caso, que é o desembargador paranaense João Pedro Gebran Neto, vai fazer um relatório e dar o voto dele. Em seguida, será marcada a data do novo julgamento. Quando os desembargadores de Porto Alegre responderem o recurso, o processo volta aqui às mãos do juiz Sérgio Moro, que poderá decretar a prisão do ex-presidente. Mas, mesmo assim, a defesa do petista ainda poderá recorrer aos tribunais superiores lá de Brasília. Só lembrando, Deninha, que apesar da lei da ficha limpa tornar inelegível condenados em segunda instância, caso de Lula, a regra tem uma brecha que pode permitir que ele seja candidato se ainda tiver recursos em julgamento. Por isso, a situação do ex-presidente só será definida no segundo semestre, quando o Tribunal Superior Eleitoral analisar o registro de candidatura dele. Na verdade, é assim. Mark está perfeito na observação. Pelo que trabalha a defesa do ex-presidente Lula? Para que não se esgote a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Enquanto não transitar em julgado, é o termo jurídico que se usa para isso. Enquanto não transitar em julgado o caso do triplex no âmbito do segundo grau, lá em Porto Alegre, ainda não haveria o efeito da lei da ficha limpa contra o Lula. O que a defesa do ex-presidente quer é que não conclua-se o julgamento no TRF. Esses embargos de declaração
eles não têm a capacidade de mudar a decisão já proferida lá pelos 3 desembargadores. Isso serve para dirimir alguma dúvida quanto à omissão, a uma contradição ou obscuridade na decisão, no acórdão lá do Tribunal Regional Federal. Mas a defesa do ex-presidente Lula quer fazer desse recurso algo que venha a resposta dos desembargadores e ele ingresse com o embargo do embargo. E o embargo do embargo, o embargo do embargo, para tentar deixar vivo ainda o processo no TRF. Porque uma vez esgotado o processo no TRF, eu entendo que a lei é muitíssimo clara. A lei da ficha limpa diz que aquele que tem condenação criminal em segunda instância pelo cometimento dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro está inelegível. É possível que o ex-presidente Lula consiga alguma decisão diferente nos tribunais de Brasília no que toca à lei da ficha limpa? Acho improvável. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que são os julgamentos anteriores do tribunal sobre as questões da lei da ficha limpa em matéria penal, a jurisprudência é unânime. Bandido ficha suja tá fora do jogo. Uma coisa é a discussão penal, se o Lula será ou não será preso. E a outra é a discussão eleitoral, se ele pode ou não pode concorrer. Eu entendo que uma vez esgotado o debate jurídico no TRF, lá em Porto Alegre, acabou pro Lula. Os petistas gostam de dizer que eleição sem Lula é golpe. Pois eu vou dizer que eleição com Lula é golpe. Ele é ficha suja, é imundo, é corrupto, em segundo grau. Não dá pra deixar concorrer. Se o Lula concorrer, é golpe. Porque viola a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa nasceu de um projeto de lei de iniciativa popular. É a população que quer criar embaraço para que políticos que não são honestos alcancem o poder. A defesa de Lula tentará deixar vivo o processo lá em Porto Alegre. Por isso, são 59 pontos, 175 páginas e assim por diante. A gente vai viver uma eleição a mais complexa da história do Brasil. Mark. Daniel, eu li as páginas até para poder fazer a reportagem e os pedidos são, para não dizer outra coisa aqui, estranhos ao embargo de declaração comum, de um processo comum. Não é para resolver a obscuridade. Te dar um exemplo claro, por exemplo. Eles reclamam que a mulher do Sérgio Moro fez uma página Eu Moro Com Ele. O que isso tem a ver com o processo? Exato. Então é para encher linguiça. Claro, porque daí os desembargadores dirão que esse caso sequer é objeto de deliberação, aí eles ingressarão com o embargo do embargo para que explique por que ele está dizendo isso, e aí você vai protelando e protelando e protelando. É o jogo da defesa. Tudo bem. A ampla defesa que o ex-presidente Lula tem de sobra. Aliás, pagou milhões aí pelo seu novo advogado. O destino de Lula à Sepúlveda pertence. Né? E aí, tem prazo para apreciação desses embargos de declaração lá em Porto Alegre, Marco? Não tem. Mas costuma ser rápido, Daniel. Os desembargadores não têm prazo definido, mas eles costumam ser bastante rápidos nesses casos. Muito bem, que seja rápido, que se consiga dar efetividade à sentença condenatória do ex-presidente Lula. Ele terá direito a discutir o caso nos tribunais superiores em Brasília, mas que nós consigamos efetivamente não matar a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é uma garantia que a sociedade tem de que criminosos e outros casos que estão na lei, improbos, gente que foi expulsa do seu órgão de classe, gente que prestou contas ao Judiciário e ao Ministério Público e à Justiça e ao Tribunal de Contas, por exemplo, e que tenham tido contas rejeitadas por ato doloso de improbidade administrativa, um rol de crimes bastante grande. A lei da ficha limpa é uma garantia que atende ao princípio da proteção eleitoral. A lei da ficha limpa nos protege de gente que não presta. Mas é capaz, lamentavelmente, a gente precisa entender a realidade brasileira, é capaz que se dê
a um sujo o direito de disputar. Eu duvido. O Lula tá fora. Eu não posso crer que o Poder Judiciário vai matar uma lei, que é uma lei importante no nosso ordenamento jurídico, que complementa a Constituição, para não permitir que gente desonesta venha alcançar o poder. Porque o Lula só é a alma mais honesta do país na cabeça da seita. Pois é, esse assunto, ele pior, Mark, que vai nos acompanhar até outubro. Vai. Eles vão mostrar, né? Eles vão tentar fazer a confusão, enfim. Enfim, esse assunto está esgotado. Vamos adiante. 7h17. Vamos falar da aprovação da intervenção federal no Rio de Janeiro. Ontem aconteceu no Senado a votação. E a gente vai falar aqui do posicionamento dos 3 senadores do Paraná. Do Álvaro, do Requião e da Gleice. O decreto, portanto, já está valendo, mas precisava ser aprovado pelo Congresso Nacional para não perder o efeito. Na madrugada de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a medida por 340 a 62. 25 paranaenses votaram, apenas 2 foram contrários ao decreto. Os deputados do PT, Enio Verri e Zeca Dirceu. O senador Álvaro Dias, do Podemos, também votou favoravelmente, aí no Senado, a medida. Para ele, a criminalidade aumentou no país por causa da corrupção na política. É uma confissão de impotência do governo que é resultante exatamente da incompetência e da corrupção. É esse modelo maldito, esse sistema de governança corrupto que empurrou o país para essa tragédia, para esse caos. Alega o governo que não há recursos. E aí vem com uma medida drástica, extremada, que coloca a população, obviamente, esperançosa. Então não há como você votar contra uma proposta dessa natureza, porque a população insegura imagina que com essa providência terá segurança maior. É uma tentativa que se faz, mas não é solução para o problema de segurança no país. O senador Roberto Requião registrou a abstenção do voto e, por meio das redes sociais, divulgou o motivo. O general Braga ficará sob o cerco de um grande círculo de miseráveis no Rio de Janeiro. O exército poderá sair matando bandidos e, sobretudo, suspeitos de bandidos em toda a cidade e, sobretudo, nas favelas, caracterizando-se como um matador de pobres e negros discriminados, uma espécie de moderna força nazista voltada contra o próprio povo. Eu não quero ver as nossas forças armadas caírem nessa armadilha de um grupo composto por bandidos. A senadora Gleice Hoffmann votou contra a intervenção e fez discurso, inclusive se posicionando contrariamente à medida, que virou alvo de polêmicas depois que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que é necessário trabalhar com mandados de busca e apreensão coletivos para localizar bandidos. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, pôs panos mornos nisso e disse que os mandados vão ser pedidos de acordo com a necessidade de cada operação. Quero dizer que eu valorizo muito mais a posição da senadora Gleice do que a do senador Requião. A senadora Gleice é contra a intervenção federal no Rio e votou contra. O senador Roberto Requião é contra e votou a abstenção. Por que, senador? Cadê o Requião corajoso? Arrota nas redes sociais, gravou aí um vídeo como se fosse Tigrão e na hora de apertar o botão no Senado é tchutchuca? É isso? E que história é essa que o decreto de intervenção autoriza as Forças Armadas a sair matando gente? Isso é mentira. Onde é que já se viu nós imaginarmos que as Forças Armadas brasileiras vão sair matando as pessoas porque elas são pobres e negras? O senador Requião é um irresponsável. O senador Requião envergonha o Paraná. Fez de novo. O senador Requião é um câncer da política brasileira. Você me desculpa usar essas expressões logo cedo da manhã, mas não é possível. De onde vem a legitimidade do conteúdo do que diz o senador Requião? Em que papel está? Em que pronunciamento das Forças Armadas isso foi dito? Que história é essa
de que o exército sairá matando as pessoas nas favelas cariocas. Somente uma mente absolutamente desconectada com a realidade, contaminada ideologicamente, mas sobretudo mentirosa, é capaz de produzir uma versão como essa. E o pior de tudo, o Tigrão Requião arrota no vídeo na internet uma posição e na hora de apertar o botão é outro. Vota pela abstenção. Tenha coragem, senador Requião. A senadora Gleice discursa contra a intervenção e aperta o botão não. Tem lado. Vossa Excelência, que gosta de se jactar, ele gosta de se posicionar como uma pessoa incorruptível e honesta e usa da sua voz de trovão, na hora de usar o dedo no botão, se abstém. E no vídeo que grava nas redes sociais mente vergonhosamente? Onde está o pronunciamento das Forças Armadas que o Exército sairá matando os outros? Mas que irresponsabilidade, que desrespeito com as Forças Armadas brasileiras. Requião é um Maduro. Requião é a expressão perfeita do que é o Maduro na Venezuela. Maduro está para a Venezuela, assim como Requião está para o mundo das araucárias. Que vergonha. Prefiro 10 Gleices a 1 Requião. Eu prefiro as fake news da Gleice a 1 Requião. O senador Requião é perigoso. O senador Requião insufla a população a se voltar contra as Forças Armadas. Por favor. E aí o Requião me processa outros jornalistas achando que isso vai nos intimidar, de que ele pode tudo. O ditadorzinho das araucárias. Vai te enxergar, Requião. Por favor, nós estamos diante do Exército Brasileiro, que cumpre lá uma missão que lhe foi imposta pelo chefe do Poder Executivo da União. O decreto de intervenção do presidente Michel Temer não é uma faculdade ao Exército se ele vai cumprir ou não. Isso é uma obrigação. As Forças Armadas, elas atuam sob o comando do seu comandante em chefe, que é o presidente da República. A sua desonestidade intelectual é tamanha que, se fosse se voltar contra o decreto de intervenção, tinha que ser contra o Temer, não contra o Exército. Mas que barbaridade! A que ponto nós chegamos na irresponsabilidade de um senador que deveria representar o Paraná em Brasília? Você que é do fã-clube do Requião, e o Requião tem fã-clube. Os requianistas, eles batem no peito pra dizer que são requianistas. Você que é do fã-clube do Requião, dá uma olhada pro teu heróizinho aí, o que ele falou das Forças Armadas brasileiras. Autorização pra matar. Brasília nos envergonha cada vez mais. E o Paraná tem um senador só. Só um. Só um. O resto, bom. Prefiro 10 Gleices a 1 Requião. Intervalo. Voltamos. Rick Mais Notícias. Explodiu a audiência aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook. Muita gente querendo comentar a posição dos 3 senadores do Paraná na hora de votar o decreto de intervenção do presidente da República, do governo federal, no estado do Rio de Janeiro. Eu fiz uma crítica bastante severa ao posicionamento do senador Roberto Requião e os ouvintes reagiram. Fala aí, Mark. O sargento do Exército, Cláudio, participa aqui conosco, dando parabéns pelo seu comentário, dizendo que concorda contigo, o Exército não vai matar ninguém, vai cumprir o que a lei pede e o que a intervenção, que é uma coisa constitucional, manda. Sargento, muito obrigado pelo seu recado, pela sua participação aqui. Eu quero dizer que este microfone, em momento algum, acredita que os militares usarão da força de forma desnecessária. Outra coisa, senador Roberto Requião, ao dizer que o Exército vai se comportar como uma tropa nazista, é de uma má-fé absolutamente própria desta figura menor da política brasileira. Esquece o senador Roberto Requião, os milhares de negros e pobres que integram as Forças Armadas brasileiras. A eles, a minha solidariedade. Também. O senador Roberto Requião atingiu o fundo do poço.
é a fala mais lamentável que Requião já proferiu. Ao chamar o exército brasileiro de exército nazista, Requião demonstra que é um ditador. Alguém que sequer merece o nosso respeito. Larguei o Requião para as jararacas. De preferência aquela que morde a cachorrinha do Lula. O Sandro diz que o discurso do Requião demonstra, então, que ele é contra o uso do exército pelo ditador Maduro. Porque lá o Maduro usa o exército para... Não, lá ele é a favor, porque daí é para defender a ditadura da Venezuela. O Fábio, do bairro Fazendinha, em Curitiba, diz: não era o Requião que quando o governador dizia que era pau, polícia e cacete? Mudou de ideia? Mas não é que mudou de ideia. Esse aí é o Requião. No governo, ele usa da força como ditador. Persegue a liberdade de imprensa, perseguiu o judiciário, perseguiu o Ministério Público, perseguiu a Ordem dos Advogados do Brasil, perseguiu todos aqueles que se voltaram contra os seus abusos. E agora, larga mais essa. O Requião enganou muita gente no Paraná, viu? Eu conheço muita gente que votou no Requião, muita gente, e hoje morre de culpa. Daí tem muita gente aqui, Deninha, que não entendeu direito que você falou da Glaze. O pessoal tá achando que você defendeu a Glaze, não tá entendendo que você mudou de lado. Não, um deles é o Fábio de Curitiba, a Sandra do bairro Alto, enfim, Fábio, muita gente. Sandra, não foi isso. O que eu disse é que a senadora Gleice discursou contra a intervenção e votou contra a intervenção. O discurso dela foi coerente com o voto. O senador Roberto Requião não. Discursou contra a intervenção e na hora de apertar o botão votou abstenção. Não teve coragem de tomar lado. É o tigrão das redes sociais e a tchutchuca no plenário. Que eu tô dizendo que pelo menos a senadora Gleice, pelo menos sustentou o que disse. E aí eu digo que entre o comportamento político da senadora Gleice e o comportamento político do senador Requião, eu prefiro o da Gleice. Que pelo menos tem lado determinado. Não é o meu. Eu prefiro o outro lado. Não importa. Mas a senadora Gleice tem que ser respeitada pelo lado que tem. O senador Roberto Requião é outra coisa. Ele dá um discurso e vota de outro jeito. Essa é a crítica que eu faço. E na boa mesmo. Entre um e outro, se a gente fosse botar numa hierarquia de quem é melhor e quem é pior, o senador Requião é pior que a senadora Gleice. O que vai se fazer? Os dois são ruins, sob a minha ótica de atuação política. Pessoalmente, eu não tenho nada contra nenhum dos dois. Pessoalmente, vida pra eles, longa, saúde, boa família, alegria pessoal. Não tenho nada contra os dois. Ao contrário. Principalmente a senadora Gleice, que é uma mulher afável. A crítica que eu faço é de natureza política. Os dois são muito ruins politicamente, sob a minha análise. Mas eu prefiro a análise que a senadora Gleice faz a do Requião. A do Requião eu acho pior, mais perigosa pro país. É isso. Vai, Mark. Tem mais ouvinte aqui, o Léo Matsumara diz que a esquerda se desespera, pois a intervenção pode enfraquecer o narcotráfico. E aí, Deninha, tem que se registrar aqui que parte da esquerda tem uma cultura do crime, daquela que suspira pelo crime porque acha que o criminoso é um revolucionário. Eles acham, parte da esquerda acha isso, que o Lenin era um criminoso, que é o que eles seguem lá, enfim. Então eles têm essa approach com o crime, tem dó do bandido porque acha que ele é um revolucionário não compreendido. E é por isso que a esquerda às vezes fica preocupada, porque vai ser mais duro com a criminalidade, enfim. Talvez seja isso. Ai, que preguiça. Você tem razão, mas chega a me dar um sono só de te ouvir falar sobre esse assunto. Pra defender bandido tá cheio aí. O pior bandido é o do colarinho branco. É o que rouba dinheiro público, o corrupto, o que lava dinheiro. Esse é o pior bandido. Ele é muito pior do que o traficante do morro. O traficante do morro existe por causa do corrupto. O pior criminoso é o corrupto. A corrupção é a mãe de todos os delitos. O pior tipo é aquele que se lambuza no dinheiro público. É o pior criminoso que existe. Tem ouvinte aqui usando bom humor para tratar a situação. Nossos ouvintes são bons nisso, em usar o bom humor. Coisa boa, né? O Fábio, aqui, final do telefone 0122, diz: Requião é estilo Ronaldinho Gaúcho. Olha para um lado, toca pro outro. Isso. O Paulo Henrique, professor de Direito, meu querido amigo, me mandou uma mensagem aqui. Ele fez uma diferenciação entre os senadores Roberto Requião e Gleice Hoffmann. Ele diz que a senadora Gleice é marcada pela histeria política, que o seu comportamento é histérico na defesa dos seus.
Já o Requião não, o Requião é do mal. Faz uma diferença quanto a comportamento. E me parece que o professor Paulo Henrique acerta na veia. É gol no ângulo. É por aí. 7h35. Jonatas Terribas, vamos dar uma amenizada? Vamos falar da criançada? Vamos ficar um pouco mais leve. Terribas, fala da criançada, Terribas. É segunda-feira, Terribas. Segunda-feira tá chegando o Rick Mais Notícias Kids. Estamos preparando uma festa sensacional aqui dentro do estúdio. Cara, ontem teve uma reunião aqui na Jovem Pan. Teve uma reunião. Pra discutir o programa das crianças. Verdade. Tinha que ver que legal que foi. Então, e aí segunda-feira a gente vai receber aqui 10 crianças. A gente já selecionou várias e hoje a gente tem que selecionar mais duas. Então tem que mandar pra cá uma selfie bem criativa do... Você tá no carro aí com o teu pai, com a tua mãe, com alguém da tua família, captura o celular dele, eu pego o teu, tira uma foto aí, e ou você tá em casa, manda uma foto, ou já tem uma selfie que tá salva no teu celular, que é daquelas bacaninhas, manda aqui pra gente, diz por que você quer participar junto com o tio Terribas, com o tio Mark e com o tio Denian aqui do Rick Mais Notícias, que a gente vai selecionar outras duas crianças. Já, o Mark me dizia que já tinha gente mandando, né, Mark? Sim, olha só, o Vinícius, por exemplo, mandou a foto pra cá e dizendo assim que ele entrou no carro, pediu pro pai colocar na Jovem Pan, que é o número 6 na memória do carro deles. Coloca na Jovem Pan, papai, que não tá na Jovem Pan. Enfim. Mas tem que trocar. Como é que é o nome dele? É o Vinícius. Vinícius, tem que trocar, tem que colocar no número 1 ali o primeiro. Porque daí é, né, mais rápido. Já entra, já coloca ali, número 1. Também quem tá já mandando foto aqui é o Marcos, a Maria Fernanda e a Maria Eduarda. Só que eles são de Cascavel, lá no oeste do estado. E estão mandando foto pra cá também pra registrar a audiência. Quando nós fizermos o programa lá de Cascavel e de Ponta Grossa, a gente vai chamar a criançada também pra dar um pulo lá na Jovem Pan. Isso. Também tem a participação aqui. Eles não mandaram o nome, mas a foto é bem legal. Final do telefone 2780. Fizeram a selfie, daí tá 3 pessoas, tá? Dizendo assim, igual o Lula depondo. Daí uma colocou a mão nos olhos, outra na boca e outra na orelha. Sabe os macaquinhos? Não vi nada, não ouvi nada, não falei nada. Também tem a participação aqui da Maria, tá com a mãe no carro também, aqui em Curitiba. Também tem a participação do Matheus. Eu tô tentando achar a mensagem dele aqui, que ele pediu muito pra vir no programa. Tá aqui na lista do Terribas. Ele que escolhe, briguem com ele. Ele quer muito vir no programa. E eles reclamam muito, Daniel, que às 7h30 entra na escola. Então tem que ser até 7h30, porque depois a criança desce do carro e tal. É que às vezes não dá tempo, né? Pois né? E tem que ser crianças de 6 anos pra cima. Ele tem 6 anos aqui, o Matheus. A Sara, de 11 anos, quer muito participar do programa. Ela é super fã e adora história e política. Até convenceu a mãe dela, Daniel, a levar ela pra ver o filme da Lava Jato no cinema. Ela ouve o Denian desde que começou o programa e já aprendeu muito sobre política. Viu? A Simone, que é a mãe da Sara, mandou a mensagem, as duas mandaram um selfie e a Sara quer vir pra cá. Essa geração vai ser uma geração um pouco melhor. Mais politizada. Eu já falei isso várias vezes aqui e vou repetir. A minha geração fracassou. A minha geração contribuiu muito pouco com o país. Pra não dizer nada. A geração do Mark, que vem depois da minha, a minha geração é a dos 40 anos. A geração do Mark é a dos 30 anos. A geração do Mark também contribuiu bulhufas para o país. A geração do Terribas é a geração dos 20 anos. Essa geração está preocupada com fazer vídeo para a internet e ouvir o Pablo Vittar. Claro que não é o caso aqui dos nossos ouvintes. Mas a meninada de 20 anos hoje, muitas das pessoas estão desconectadas da realidade. Eu jogo todas as fichas nessa molecada aí. Na criançada que tá vindo agora. É essa piazada que é capaz de mudar. A geração do Terribas ainda dá pra acreditar. Um pouco. De que deu um tombo na realidade. A minha foi um fracasso total. A minha geração é a dos filhos da Revolução. De quem nasceu durante o período do regime militar. A minha geração, que veio cheia de energia, no pós-Constituição de 88, para fazer a diferença, a minha geração é a geração do Lindbergh Farias, velho.
Ixi. Então, sabe, a minha geração é o Lindbergh. A geração do Mark é a Manuela Dávila. A minha geração, sabe quem é? Pegando pro Paraná. Sabe quem é a minha geração? É o Gomide, o comunista de Lacoste. A minha geração fracassou. Minha geração não deu certo. Não mudou o país. Piorou o país. Bate palma pra bandido. Minha geração, zero. Entendeu? A geração do Mark, mais ou menos. Vou A fazer do um Terríveis parênteses pode ser. aqui. Quem foi pra rua pedir impeachment da Dilma, por exemplo, foi a geração dos 20 aos 30. Então tem alguma coisa ainda de consciência política e tal. Tem uma nesse salvação. momento. E as crianças que estão nascendo agora estão pegando essa revolução, esse negócio do desmascarada, dessa prisão de gente poderosa. É, a então gente talvez isso... Tem muito mais pessoas discutindo política agora e os pais estão discutindo mais política e na frente das crianças, isso que é importante. E a Ela gente já tem... cresce com uma consciência. E a gente tem a onda das redes sociais a nosso favor. Porque embora a fake news campeie, a gente tem uma liberdade de expressão que não é total, mas é uma importante liberdade de expressão nas redes sociais que nos permite levantar um debate público de maior qualidade, com participação mais plural. Então, é possível melhorar? É. Mas eu acredito muito nos gurizinhos e nas guriazinhas, nos piás. E Denis, só pra registrar aqui, tem muito ouvinte que é chato, que fala, vocês ficam falando das crianças, quero notícia e tal. Mas isso a gente tá fazendo justamente pra estimular o debate político entre as crianças. Então, eu não quero criança. Bonito. É o seguinte, abre teus ouvidos a quem pode mudar a realidade. Hoje tem pai e mãe que entram no carro e ouvem o jornal da Jovem Pan por pressão dos filhos. Isso. Porque a molecada quer ouvir. Porque o adolescente tá ligado. E quando você tiver velho, dependendo do poder público pra sustentar na sua aposentadoria, quem vai estar governando são teus filhos. A geração que a gente tá falando agora. Então é assim, eu por mim vem a Sara, tá, Terribas? Essa Sara? menina aí. É. Sara? Nem via. Aqui queria ver o filme da Lava Jato? Eu acho que passa, né, já. Eu selecionei uma pessoa. Você selecionou a Sara? Selecionei. Então a tá bom. selfie tá legal aí, Mark? Tá legal, ela tá com a mãe no carro, a mãe apontando qual pra o final ela, do telefone, hein, Mark? Pera aí que eu tenho que achar agora que você me pegou. Faz assim, Pega ó. aí, Faz um porque Aqui, intervalo. ó. Final do telefone 3092. Boa, então a Sara, final do telefone 3092, então tá selecionada pra segunda-feira. Ela tá com a mãe Simone. Tem mais uma criança pra hoje, hein? Tem mais uma. Então Mais manda uma. aí tua selfie, manda tua história. Que eu selecionei uma sem ver a selfie. Eu gostei da história da Sara. Então Achei tá. legal. Que Tem interessante. intervalo, na volta, mais notícias. Rick Mais Notícias. Fique mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 46 minutos, 7h46. Chegou o momento da gente falar de saúde aqui no programa. Rick Mais Notícias. Doutora Flávia Ode, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Doutora Flávia trouxe um assunto hoje que eu super me identifico. Hashtag tô nessa. Compulsão por doce. Tem gente que não pode ver um doce que chega a dar uma loucura, assim. Exato. Por que isso acontece, doutora? Isso é muito comum. Os pacientes perguntam muito assim, como é que eu faço para parar de comer doce? Eu falo, você tem que começar a parar de comer doce, senão vai se formar um círculo vicioso. Então, na verdade, o doce, ele causa uma sensação de prazer no cérebro, libera várias substâncias, como dopamina, que dá uma sensação de satisfação, de prazer, e o cérebro acaba produzindo receptores para esse doce, e receptores para essa substância que o doce libera. Então, a pessoa come o doce, libera todos esses centros de prazer e naturalmente vai liberar a insulina vai causar mais liberação de dopamina e o cérebro já lembra que aquela sensação está relacionada ao doce. E aquilo dá um bom e aí tu fica comendo cada vez mais cada doce. vez mais, e daí o que acontece? O açúcar aumenta no sangue, a insulina é liberada e forma-se esse círculo vicioso. E hoje já tem estudos que mostram que nós temos no cérebro receptores para o doce, para o carboidrato, tão fortes quanto os receptores, por exemplo, para drogas como cocaína, como heroína, como morfina. Então, realmente é algo que cerebralmente acaba sendo afetado. E por que o doce,
ele engorda, doutor? Eu vou te fazer uma pergunta bem elementar, mas por que comer doce engorda? O que acontece? Quando você libera a glicose no sangue, o teu organismo vai produzir insulina, que é produzida no pâncreas, que é um hormônio que vai tirar esse açúcar do sangue para que haja um equilíbrio no corpo e vai colocar em forma de reserva, tanto no fígado quanto nas células gordurosas, e isso vai se transformar em gordura. E isso acumula no corpo da gente. Isso, exatamente. Quanto maior, quanto mais doce, quanto maior o índice glicêmico desse doce ou desse carboidrato, porque isso serve para massa, para pão, para bolos, bolachas, etc. Quanto mais doce isso, mais rápido é transformado em gordura. E mais rápido teu sangue fica sem açúcar de novo e mais vontade você tem de comer. O cérebro fica te pedindo doce? Fica, exatamente, ele fica pedindo. E tanto é que tem pessoas que falam, se eu não comer, tá ok. Se eu comer o primeiro pedaço de um bolo ou de um doce no chocolate, eu não consigo parar de comer. Isso é muito comum acontecer. E a única maneira de parar de comer é parando de comer. Não existe outra forma. Não existe nenhuma medicação milagrosa, apesar de existirem medicamentos que diminuem essa vontade de comer de maneira geral, mas só é possível se a pessoa começar a parar e começar a fazer substituição, para que esses centros do cérebro comecem a ficar menos ativos e pedindo menos doce. Eu super entendi, só que tem um problema no processo, a gente gosta do doce. Chama assim, respeitar o processo. Tá assim, eu entendi, tem que parar de comer doce, porque daí quanto menos doce você dá pros receptores cerebrais, menos o cérebro vai ficar te pedindo o doce. Então você diminui a ingesta de doce, o cérebro vai acalmar o processo. Acontece que doce é bom. E como eu entendi. Independentemente do receptor cerebral, você comer uma coisa docinha é uma delícia. Exato. Tem digamos assim, uma receita da doutora Flávia para a gente conseguir Dá uma segurada? Não, nem que seja para ingerir doce. Mas, de repente, algum doce que não faça tão mal. Ou como é que a gente pode fazer quando a fissura do doce é tão grande? Certo. Porque tem gente, eu luto muito pra não ingerir doce. Mas, assim, às vezes a fissura é tão grande que tu precisa colocar um docinho na boca. Sim, sim. Aí faz com que tipo de alimento, assim, pra dar uma compensada? Primeiro, assim, para você não ter uma compulsão tão grande, é interessante que você se alimente bem nas outras refeições e que vá substituindo todo o carboidrato por proteína, por gordura boa. Isso faz com que você tenha uma sensação de saciedade, naturalmente uma compulsão menor. Quando você tem essa vontade, tem que optar por produtos, por exemplo, menos processados. Eu sei que não é a mesma coisa, então às vezes você pode comer um doce com uma fruta, você pode comer um chocolate 70%, 80%, comer doces com menos produtos mesmo industrializados, isso vai ajudar, mas e tentar, daí se controlar, isso é um controle de comer uma quantidade menor. Então você vai comer um doce, não precisa comer a barra de chocolate inteira, né? Come lá 4, 5 pedaços, vá fazer outra coisa, se ocupar com outra coisa, porque o pior eu acho que é quando você está relaxado em casa ou no cinema, a gente sabe que é o pior, mas tentar comer doces que não sejam tão doces, porque quanto mais doce, mais vontade vai te dar de comer. Então, na verdade, e aquelas pessoas, doutora, que tiram o dia de folga semanal. A pessoa vai a semana inteira, ela vai bem, chega no fim. Não, aqui ó. Domingo é o meu dia de pôr o pé na jaca. Pode ser assim Tem ou gente não? que é 2, viu? Que é o sábado e o domingo. Tem gente que é também. o final de semana, que é sexta, Isso, noite, sábado e domingo. Aí já acabou a dieta. Sexta-noite começa com a pizza, né? Exato. E aí já vai, a cervejinha e tudo mais. Muitas vezes isso acaba atrapalhando o teu processo, principalmente se a pessoa está em processo de perda de peso. Quando a pessoa está no peso certo e ela come bem a maior parte da semana, ela pode fazer um pequeno estrago no final de semana, mas eu sugiro que ela escolha ou no sábado ou no domingo, ou no almoço, de preferência no domingo, para comer a mais, e que ela compense na refeição seguinte, fazendo uma refeição mais leve e melhorando a atividade física no dia seguinte, fazendo um pouco mais de exercício aeróbio no dia seguinte e cuidando da alimentação o resto da semana. Eu falo para os meus pacientes que se eles conseguirem passar 80% do tempo comendo bem, um dia que ele faça um abuso e coma aquilo que realmente dá prazer, porque a comida é prazerosa e muitas vezes é um evento social, que ela pode fazer uso, não uma maneira também de ficar passando mal,
mas pode liberar, porque não vai ter um impacto tão grande na saúde. E tem como, por exemplo, assim, fazer um doce com açúcar, tipo stevia, esses açúcares assim? Claro que existe. E ficar menos isso saudável. ajuda? Existem esses alimentos que a gente chama funcionais, onde você usa stevia, açúcar demerara, tira a farinha de trigo e coloca uma farinha que não tenha glúten, que você coloque um açúcar que seja adoçado por fruta, que você coloque cacau 70%, é doce, mas é um doce saudável. Então existem hoje no mercado e em locais que compram doces mais saudáveis, sem lactose também, tudo. E tem um aspecto bonito e tem um gosto bom também. E tem um truque que é o melhor de todos, que eu acho que é assim, ó, é mortal. Pra você funciona bem. Nem funciona, mas eu acho que é assim, funciona um pouco, mas tem um truque que é o melhor de todos. Não pode ter em casa Exato, doce. isso é verdade. Se tu tiver uma lata de leite condensado em casa, Você vai fazer um brigadeiro, Você vai tomar na lata. Exato, e se você tem aquela vontade e não tem, você vai substituir, acabar substituindo por uma fruta, por alguma outra coisa. E um dia que você tá com muita vontade, você vai lá e compra pontualmente para isso, para não ter esse estoque. melhor é tomar um chimarrão. E também assim, ó, Vê se tira Pra ver a se vontade. passa. pra gente não ficar que nem a Ana Maria Braga, tipo, né, falando do que tem ou não tem na sua geladeira, às vezes é difícil encontrar esse açúcar, o açúcar de stevia, Sim. os outros. O que ela pode substituir por isso? Onde que ela pode encontrar isso? Onde é mais fácil encontrar esse tipo de produto? Nessas Tem que ir no lojas, supermercado que tenha, os né? supermercados grandes têm um setor com isso, e essas lojas especializadas em produtos fit também tem várias lojas assim. E, por exemplo, pode usar também um açúcar mascavo, que tem açúcar, pode adoçar com mel, que também é doce, mas é menos prejudicial do que o açúcar refinado, por exemplo. Pois Tem ouvinte perguntando aqui sobre o açúcar mascavo, se é realmente mais saudável. Exatamente, é um açúcar não refinado, ele tem um índice glicêmico alto, mas ele é mais saudável do que o açúcar refinado, assim como o açúcar demerara também. Doutora, e o ketchup? O ketchup é rico em açúcar e é rico em produtos processados e não é uma boa opção nunca, né? A pessoa É veneninho? É veneninho também, junto com os processados. Entope o sanduíche de ketchup, né? Mas a batata frita. Eu não gosto de Batata mostarda frita amarela. Aquela mostarda, eu gosto da mostarda escura. Amarela eu não gosto. A mostarda escura, aquela com grãos, é mais saudável. Eu não e gosto. agora batata frita com ketchup, daí é o bom, fim da daí carreira. fica É difícil, bom, né? hein? Hã? Ai, bom, ai, é ai. bom? Então. O Ivan, do bairro Campo Comprido, pergunta aqui que ele ouviu dizer que o açúcar dificulta a produção de testosterona nos homens, se é verdade. O que acontece é que o aumento da glicemia e a obesidade, o aumento do peso, pode dificultar a produção de testosterona e diminuir. A testosterona acaba sendo resistente dentro das células e acaba não tendo tanta ação. Então, a obesidade, na verdade, que é ocasionado pelo aumento do açúcar, pode prejudicar a testosterona. Eu acabei de ver uma pergunta aqui no Facebook, aqui o Léo Matsumara falou o seguinte, pergunta pra ela sobre o picolinato de cromo. É um mineral que ele tem uma ação, é um produto natural, e ele tem uma ação na diminuição de compulsão por doce mesmo. Não é assim um efeito super forte, mas pode ser feito formulações com ele e com outros produtos que tiram essa vontade de comer doce. Ele é usado para isso mesmo. Doutora, eu tenho uma última pergunta antes da gente encerrar. Os sucrilhos. Eu tô falando o nome comercial aqui. Um cereal ficar mais açucarado, vamos fácil. falar. Os sucrilhos. Tem os sucrilhos com açúcar e tem aquele outro lá, aqueles Cornflakes. cornflakes sem açúcar. Exato. É óbvio que os sucrilhos com açúcar ele engorda e deve ser péssimo, evitado. Mas aquele outro cornflakes lá, aquilo ali também é engordativo ou Aquilo- dá pra ingerir numa boa? Veja, ele tem uma composição de cereais, milhos e outras substâncias. Ele pode ser usado de uma maneira não exagerada, mas existem outros tipos de cereais que contêm mais fibras que são melhores, tipo aqueles granola e outros que tem com glúten e sem glúten, né, de acordo com a dieta da pessoa, que são mais saudáveis, porque dentro dessa composição desses cereais, muitas vezes tem xarope de milho, tem outras substâncias que contém até um pouco de açúcar junto. Então né? a granola dá pra... Esses pra naturais, encarar, né? que tem muitas vezes amêndoas ou castanhas juntos e outras coisas com fibra são melhores. Muito bom, fico muito feliz com a presença do Richard, nosso colega aqui da Jovem Pan, que tá fininho, né, Richard? E aí tá vendo aqui direitinho. Vou colocar o Richard aqui, ó. Muito obrigado pelo fininho. Tá fininho, tu vê aqui, dá uma Olha o exemplo aqui, ó. olhada aqui.
Viu? Richard aqui, a doutora Flávia apareceu, o Richard veio correndo. É isso aí, Richard. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Vambora, Terribas. Quem Vambora. que ganhou aqui a participação das crianças Olha aí, no temos nosso Rick Mais Notícias? As últimas 2 crianças, então, que ganharam aqui a vaga pra poder ver segunda-feira aqui nos estúdios, conhecer a gente no Rick Mais Notícias Kids, é a Sara, final do telefone 3092, então, que você escolheu aí, a filha da Simone. Boa. E também o Gabriel, final do telefone 7350. Gabriel 7350, parabéns. Vai vir aqui no Rick Mais Notícias Kids. Então, assim, ó, amanhã, a gente vai passar a lista inteira das crianças. Todos Tá bom. os nomes de todas as crianças e a gente vai explicar direitinho como que vai funcionar a participação aqui no Rick Mais Notícias Kids. Pode ser, Terribas? Pode ser. Então tá bom. Doutora Flávia, muito obrigado pela participação Eu mais que uma vez aqui agradeço. conosco. Mark, valeu. Até amanhã. Valeu, até. Tchau, Terribas. Tchau, e Richard, daí- tamo junto. Hashtag. Valeu. Tchau. Tchau.